Olá, a meditação de hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19. E é uma palavra de Davi. Davi convocando o povo para restaurar o culto, para restaurar a adoração, para priorizar a Deus. E ele diz: Dispõe, pois agora o coração, a alma, para buscares ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edifiquem o santuário do Senhor seu Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os utensílios sagrados de Deus, sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Queridos, Davi tinha o intuito de edificar um santuário para Deus. Ele queria realmente um lugar de adoração ao Senhor. E nós sabemos que pelo sacrifício de Cristo na cruz, Deus rompeu com a barreira que impossibilitava, o Senhor de habitar não em templos feitos pelas mãos humanas, mas em templos feitos pela sua própria mão. Então, pelo Espírito Santo, pela morte de Jesus hoje, o Espírito Santo pode habitar no templo humano. Por quê? Porque o Senhor trouxe perdão de pecados. E o que Davi diz aqui é muito forte, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele chama o povo para aquilo que é restaurar o culto, restaurar a adoração, restaurar o templo. E é isso que você precisa entender e fazer na sua vida espiritual. Porque diz assim: disponha, pois, agora o coração e a alma para buscar ao Senhor. Queridos, a disposição é algo individual. Você precisa se dispor. Você precisa se esforçar. Não adianta você ficar esperando, uma ocasião oportuna, não. Esse chamado de Davi era isso. Disponham o coração, quer dizer, os sentimentos e a alma, o raciocínio, o intelecto, as preocupações, disponham para buscar ao Senhor. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar embaraçado nos cuidados da vida, nas preocupações, nos embaraços. E o que acontece? A sua vida não resolve nunca, porque você fica embaraçado em si mesmo, nas suas emoções, nas suas preocupações, nas suas ansiedades, nas suas angústias. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Disponha, pois, o seu coração e a sua alma para buscar ao Senhor. Estabeleça isso para você mesmo. Tenha tempo para Deus. Queridos, infelizmente, a maioria não quer ter tempo nenhum no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nem na sua alma. Não há lugar para Deus nessa humanidade, que vive totalmente preocupada, que vive cheia de responsabilidades ou obrigações ou ocupações, mas não tem realmente o tempo que é devido ou o tempo que é merecido ao Deus único e verdadeiro, que é o nosso Criador. Mas Davi nos fala sobre isso. Disponha o teu coração. Para de ficar perdendo tempo com tantas emoções frustradas, com tantas inquietações frustradas, como nós vimos esses dias no livro de Ezequiel, que Deus fala: olha, eu vou abrir a tua sepultura e vou te fazer sair daí. Então há pessoas que estão nessa condição de morte, Os vermes estão ali corroendo, o verme da preocupação, da ansiedade, do medo, da loucura, da neurose, da raiva, do ódio, da amargura. Por quê? Porque quando você está vivo, querido, pousa um mosquitinho em você, você já, repele, não é verdade? Mas um morto não. Os vermes o corroem e ele continua imóvel. E há pessoas que estão imóveis, inertes, paralisadas diante do mal que lhes sobrevém. E vem uma sobrecarga de maus pensamentos, uma sobrecarga de pessimismo, uma sobrecarga de morte, uma sobrecarga de destruição, e você fica lá inerte,
como se você fosse uma vítima dessas circunstâncias. Mas nós vamos seguir o exemplo de Davi. Se disponha o teu coração e dispõe a sua alma para buscar Deus. Você vai encontrar lugar aí na sua alma, na sua mente, no teu pensamento. Você vai achar lugar aí no teu coração, vai deixar de lado aí esses sentimentos, essas barreiras emocionais, esses medos, essas fobias, essas ansiedades, essas preocupações, essas angústias. Vai pôr de lado, falar, agora eu quero invocar o Senhor. E olha mais o que Davi disse. Disponham agora o coração e a alma para buscar ao Senhor, vosso Deus, e disponham e edifiquem o santuário ao Senhor. Quer dizer, você precisa ter a disposição de edificar o seu santuário ao Senhor. Você pode ser a habitação do Altíssimo, mas para você ser um santuário de Deus, você tem que buscar o Espírito Santo. As pessoas não têm tempo, mas queridos, quem está aqui na terra cuidando do ser humano é o Espírito Santo. Jesus falou, eu não vos deixarei órfãos, deixarei o Consolador. Quem está aqui é o Espírito Santo. Você deve buscar o Espírito Santo. Você deve se relacionar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem te guiará. O Espírito Santo é quem te instruirá. O Espírito Santo é quem te consolará. Então você, como Davi disse aqui, se disponha e construa o santuário de Deus. Você precisa se tornar esse templo. E sabe o que vai acontecer quando você se torna um templo? Daí desse coraçãozinho vai sair incenso agradável, vai sair oração, vai sair adoração para Deus. Desse templo aí, desse coraçãozinho vai ser um altar e daí vai sair louvor, gratidão, clamor, oração, porque você vai se tornar um templo de Deus. Aonde você estiver, você vai exalar incenso agradável diante do Senhor. Vai oferecer sacrifícios agradáveis. O que é sacrifício agradável? É renúncia. São renúncias de sentimentos, de pensamentos, de ações que você passa a ter, oferecendo um sacrifício consciente, agradável a Deus. Então você passa a ser, como Davi disse, se disponham e edifiquem o santuário do Senhor. Você precisa também se dispor, você precisa também se dedicar para edificar esse santuário para Deus. Porque se você não quiser, não, a vida espiritual é por último. Se você não quiser envolver dedicação de busca, de ir na igreja, de ouvir a palavra, de clamar ao Senhor, você não vai conseguir e automaticamente você será só, mais uma pessoa na terra, morrendo, vítima, na verdade, de circunstâncias e de situações. Mas quando você entende que você é o santuário de Deus, você passa a ser um santuário ambulante, e você vai à igreja realmente só para edificar na comunhão com o corpo, porque o Senhor cuida de vós. Davi ainda disse, edifique o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os utensílios sagrados de Deus, sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome de Deus. Na época, Davi se referia ao templo físico, mas o templo de Jerusalém foi destruído. Porém, o Senhor estabeleceu esse templo espiritual. Então, edifique esse santuário a Deus. Se disponha o teu coração, a tua alma. Não, agora eu vou buscar Deus. Agora eu vou orar, sim. Agora eu vou me dedicar à palavra. Agora eu vou jejuar, sim. Se disponha o seu coração, a sua alma, a sua carne. Nunca vai querer, sempre vai dizer que não dá, que não é possível, que você não tem tempo. Mas se disponha sim. Para quê? Para que venha para a tua vida a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? O símbolo da presença de Deus. E venha para a sua vida os utensílios sagrados. Foi o que Davi disse. E os utensílios sagrados venham para esta casa. Sabe que Deus quer derramar dons, derramar
primeiro os frutos do Espírito Santo. Quais são os utensílios da sua vida, né? Se você olhar dentro do seu coração, pastora, tá uma baderna, né? Mas Deus quer pôr utensílios sagrados, frutos sagrados. Sabe quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, domínio próprio. Você já pensou, né? O Senhor quer trazer esses utensílios sagrados para dentro do teu interior. Quando você se dispõe a buscar a Deus, dispõe o teu coração, dispõe a tua alma, o teu intelecto. Quando você se esforça por edificar o santuário para Deus, vem a arca de Deus, vem a presença de Deus para dentro de você e vem junto os utensílios. E eu desejo do fundo do meu coração que você seja repleto dos dons de Deus, dos utensílios sagrados, que, queridos, não são essas coisas perecíveis do mundo, né? Não são fábulas, nem contos, nem ilusões, mas os utensílios sagrados são os dons, são aquilo que Deus vai colocar dentro da tua alma, que vão te trazer edificação, força mental, espiritual, física, em todas as áreas. Deus vai ornamentar o teu templo espiritual, e isso começa internamente, com os frutos do Espírito Santo, com os dons que vêm da parte de Deus. E realmente você terá grande alegria no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Guarde essa palavra no seu coração e reflita sobre isso. Para de deixar-se guiar pelo teu coração. Enganoso é o coração do homem e demasiadamente corrupto. Quem o compreenderá? Então, o seu coração nunca vai falar para você, né? Sim, né? Olha, deixa essa preocupação de lado, deixa essa ansiedade de lado e busca a Deus, viu? Não. Seu coração vai te encher de acumular de bagagens, de preocupações, de tristezas, de medos, de ansiedades, mas o Senhor, Ele está hoje te convidando para você dispor o seu coração. E sabe quais são os utensílios que vêm? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longo ânimo, que é a paciência, benignidade, a capacidade de ser uma pessoa bondosa, generosa, de verdade, nesse mundo tão mau. Bondade, fidelidade, mansidão vai vir para dentro de você, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não há regras. O Espírito Santo entra, vem os utensílios do Senhor e você é ornamentado para ser um verdadeiro servo de Deus na terra. Fique com essa palavra e medite. Faça uma parte, faça a sua parte, se esforce. Busque ao Senhor. Enquanto você